Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 10 de Lucas. É isso, só avançando. Hoje eu tava pensando, abrindo o capítulo de João lá e a gente podia ter em João. Só que aí o Senhor falou, vai curtindo, tá acabando. E fazer isso pra mim é muito especial. Eu amo a Bíblia, eu amo compartilhar, sabe, das coisas que eu sei, das coisas que eu acredito, das coisas que pra mim parece assim fundamental viver, sabe, baseado nisso. Então, poder estar fazendo isso daqui pra mim é realmente um privilégio e me dá muito sentido, me dá muita força, ânimo para acordar nos dias que eu tô me sentindo mais para baixo, né, que tá acontecendo algumas coisas, e isso daqui realmente é assim, tipo, uma dose de ânimo. E para você que tá aqui ouvindo, pode ser que não seja tão como é que se diz? Tão animador, né? Porque afinal de contas você tá ouvindo, você tá recebendo como talvez você receba num culto. Receber é bom. E por muito tempo eu passei recebendo, eu passei ouvindo, eu passei ruminando aquilo dentro de mim. Sabe? Ai, gente, eu e meus bichinhos. Mas enfim, voltando. Para então colocar para fora. E aí eu faço aquilo condizente ao que, né, o Senhor me capacitou ali, onde Ele me colocou. Ou seja, no meu trabalho, quando eu trabalhava no INCRA, eu usava muito daquilo ali para aconselhar, para falar. E aí eu fui convidada para várias coisas, Aí, beleza, aqui foi uma forma que eu encontrei. Sabe, aquilo lá estava enchendo e crescendo tanto dentro de mim que eu não conseguia mais ficar só para mim. Eu precisava colocar para fora de algum jeito, e a internet, graças a Deus, ela abriu essa janela aí de oportunidade pra gente, né? Tem muita coisa ruim que a gente vê e escuta por aqui, mas também abriu aí janela para um monte de talento, de pessoas, de narrações, disso, daquilo. Então, assim, né, às vezes você não gosta de ficar falando assim, mas às vezes você tem habilidade com escrever. Normalmente no Instagram eu tenho tido uma dificuldade, porque tem que gravar aqueles vídeos assim, né, mais rapidinhos e tal, e eu sou dessas que eu leio livro, eu leio a Bíblia, eu sou muito tranquila, então eu sou assim, então eu gosto de escrever textão, então eu escrevo. Então eu tô aproveitando para desenvolver as minhas habilidades, aquilo que o Senhor me deu. E para quem estiver abençoando, bem, para quem não tiver, amém, é o jeito que o Senhor tá me usando hoje. Qualquer coisa, se Ele mudar de estratégia um dia, aí vai alcançar as outras pessoas. Mas é isso. Então, por que eu comecei falando isso? Porque você que está aqui, né? Ouça o que é bom, retém aquilo que você, né? Não apenas aquilo que você quer, mas aquilo que você acha condizente e coerente com a palavra de Deus, com aquilo que você acha que realmente Jesus veio fazer. E aí retém o que é bom e vai deixando isso moldar e transformar você para que você também venha a ser usado aí, né? A palavra de Deus, ela chega a um ponto que ela entra na gente que a gente não consegue mais ficar só comendo. A gente precisa desenvolver, a gente precisa fazer algo com isso que a gente está recebendo. Então, eu oro para que com a sua vida seja assim. Se você tem tido dificuldade, mais uma vez eu quero apresentar então a comunidade, né, nossa comunidade ali, onde eu faço meio que uma mentoria, comunidade online Eu Escolho Cristo todo dia. Ali a gente vê, né, como a gente leu ontem,
Quanto mais o coração tá cheio, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, daquilo que você se alimentar é daquilo que você vai colocar para fora. Amém? Vamos continuar porque já tô estourando aqui no tempo. Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, consagramos a Ti Ele, Te agradecemos por esse climinho, pela oportunidade, pela benção da vida, que o Senhor, em nome de Jesus, faça cada um aqui viver para a honra e glória do Teu nome, mas também, sabe Deus, encontrando sentido, propósito, direção, sabe Deus, a alegria ao acordar a cada dia, aqueles que acordaram tristes ou para baixo, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Deus, os reanime, os traga de volta à vida, fala no coração, na mente, nos ouvidos deles, para que eles sejam reanimados e interessados, Deus, em continuar aí, em prosseguir, em ser uma bênção, do jeito que o Senhor fez eles para ser. É o que eu oro, o que eu te peço, abre o nosso entendimento a respeito dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Bora. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês, curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto, o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo, e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos seus discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, para sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então,
Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então, chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vai e faça a mesma coisa. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. O que a gente falou meio que, né? No início, mas enfim, voltando aqui no início do capítulo, não sei se eu continuo de lá, será que eu continuo? É isso, sabe? Eu vou começar daqui mesmo. É isso. Então, a gente escolher estar aos pés de Jesus é essa melhor parte, né? Que nós possamos escolher estar ao pé de Jesus, não. Às vezes, escolher para a gente fazer as coisas, a gente precisa primeiramente escolher isso, escolher estar perto de Jesus para ouvir dele. Sabe, a gente só consegue ir como ele enviou aqui mais 72, ele enviou primeiro os 12, e a esses ele deu ordem para ir, e aí a gente vai voltar nele para falar sobre isso. Mas antes disso eles ouviram muito. Antes disso eles estavam com o mestre, eles estavam ouvindo, eles estavam ali, sabe, aprendendo, eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo, como Jesus estava fazendo, né? E aí, então, como aqueles 12, né, que o próprio Jesus os chamou de apóstolos, eles estavam muito mais perto, porque ontem mesmo a gente vê que Jesus volta e meio convida alguns deles e vão ali com alguns para o monte orar. Jesus estava no monte orando, ele estava ali atrás dele. Jesus estava aonde mais? Estava né, conversando ali com Moisés e com Elias, transfigurado. Tem ali Pedro, Tiago e João do lado dele. Então, assim, quanto mais tempo você passa com Jesus, mais você vai entender o que Jesus quer.
sabe? Às vezes você tá fazendo muita coisa, mas tá, tipo, desconectado. Jesus não tá te pedindo pra fazer nada disso. Jesus tá falando primeiro, senta aqui, me ouve, fica aqui comigo, vamos aprender, vamos crescer em relação a isso. E aí depois, sim, depois a gente então vai desenvolver. Depois então você vai ser enviado. E aí então, voltando então pro início, né, já que eu comecei falando ali do final, mas esse início então vai nos falar a respeito dessa missão dos 72, que é mais gente ali que Jesus então chama para comissionar, para ir, para falar. Vamos lá, galera, vocês também já estão ficando no jeito, já estão ficando bons, então vamos fazer o seguinte: eu vou chegar até esta cidade, mas o trabalho é muito, eu não tô, né, eu como forma humana, eu tô descobrindo que, tipo, é impossível, né, gente? Mas impossível entre aspas, para Jesus nada é impossível, né? Mas é isso, mas aí ele vira e ele fala como figura humana, eu vou chegar até onde vocês vão, mas eu quero que vocês vão e comecem a preparar. E aí ele dá uma ordem ali como é que eles deveriam ir. Primeiro ele fala, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem essa colheita. Então, a primeira coisa que Jesus percebe é que o trabalhador é grande. Gente, quando a gente vai para Paulo fez assim como é que se diz? Não que Jesus não tenha feito, né, gente? Jesus fez muito mais, muito provavelmente. Mas Jesus, querendo ou não, ficou ali dentro da redondeza de Israel, né? Jesus não foi muito distante, o máximo ali, ele passava ali pelos arredores de Tiro, de Sidom, chegava ali perto e tal, mas ele não foi, até porque o ministério dele, ele veio primeiro para salvar o povo os judeus ali, o povo de Israel mesmo, veio para eles e depois, mais tarde, então, ele abriria essa porta e quem saiu pregando o mundo afora foi realmente Paulo, né, sobre isso. Mas, por isso que ele vai dizer aqui muito pra gente que se Tiro e Sidom tivesse visto e ouvido o que aquele povo, né, de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum estava ouvindo, eles já teriam se convertido. Então, isso significa que nós temos um coraçãozinho mais mole do que os israelitas. Esses aí, eles foram, tipo, moldados e forjados de uma maneira que eles ficaram muito enrijecidos, muito endurecidos com aquilo que Moisés colocou. Mas enfim, voltando, então Jesus vai falar, a gente precisa de mais trabalhadores. E aí Jesus então comissiona mais 72 e manda eles irem. Aí vai falar, vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nessa casa. É por isso que as pessoas, né, evangélicas normalmente cumprimentam com a paz do Senhor, porque elas entendem isso daqui, sabe? Muitas das vezes a gente nem responde mais, né? Assim, quem tem uma... Como é que se diz? Quem está numa igreja um pouco mais moderninha, digamos assim, porque tem umas igrejas mais tradicionais que ainda fazem isso, né? Mas tem umas igrejas que, tipo, não sei se é reformada, que se chama, enfim, que já não cumprimenta mais com a paz do Senhor. E quando chega alguém cumprimentando com a paz do Senhor, a gente acha estranho, a gente não sabe nem como responder e tal. Eu falo amém. Mas é por causa disso daqui, sabe? Então, quando chegar numa casa, e não que... Não sei se tem necessidade ainda, não sei. Mas era para descobrir ali qual era, né, o ambiente daquele lugar.
eles devolveriam a paz, eles acatariam aquela paz, a mensagem ali, eles dariam abertura para aquilo. Se dessem, amém. Se não dessem, ele falava, sacuda o pó da sandália, da sandália, e fala que nem o pó da sandália vocês vão levar com vocês. Além disso, Jesus dá outras instruções que não dá mais tempo de eu falar, mas a gente leu aqui um pouco, e se você quiser continuar e entender e desenvolver isso, não se esqueça, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, pra gente ali tá desenvolvendo isso na comunidade online. Eu escolho Cristo todo dia. Fechou? Deus abençoe. Tchau, tchau.